Bendito seja o Deus eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Timóteo, você pode abrir aí, você que está com a sua Bíblia já. Vá lá para 1 Timóteo, capítulo último, 6, né? Vamos meditar aqui do versículo 11 em diante. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Pai, enquanto os teus filhos amados, os irmãos estão encontrando a passagem. Deus, eu agradeço-te por tudo, pelo domingo, por este dia tão abençoado, meu Pai, em que nós passamos em nossos lares com a bênção do Senhor e agora estamos cultuando a Ti. Ouvimos os lindos louvores entoados pelo nosso irmão Lucas, juntamente com a amada igreja. Pai, agradeço pela oferta dos irmãos, uma bênção. Agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra no céu da noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, para que nós saímos daqui ainda mais fortalecidos pelo poder do Espírito Santo da Tua palavra. Usa-me conforme Tu queres, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, vamos meditar no versículo 11. Se você puder ficar de pé, só para nós vermos, senão não tem problema também, tá? À vontade. Primeira de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, verso 11, diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa convicção perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eterno. Amém. Podemos aceitar. Então, irmãos, essa carta é uma carta que nós conhecemos como uma carta pastoral, porque ela foi escrita de Paulo, apóstolo, para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Mas é lógico que ela fala, embora seja uma carta de cunho pastoral, né, que ensina, instrui a líderes e pastores, obreiros, né, ela serve, com certeza, a Bíblia é toda evangelística, né, para qualquer pessoa. Então, quando ele chega aqui no versículo 11, ele chama Timóteo, o apóstolo Paulo, de homem de Deus, e aconselhou a Timóteo para que ele fugisse dessas coisas. Quais coisas são essas? Ele disse para Timóteo fugir delas. A gente vai observar no contexto aqui, está falando de dinheiro, ganância, de homens gananciosos. Homens que estão na obra de Deus visando dinheiro, né? Pessoas querendo estar assim, se beneficiando da obra de Deus, se você analisar o contexto. E esse tipo de vida, de prática, que infelizmente sempre houve, pessoas que estão infiltradas na obra de Deus, no meio do povo de Deus, para o benefício delas próprias. Pessoas desse tipo sempre teve e infelizmente sempre terá. Então Paulo, ele instruiu a Timóteo para que ele fugisse dessas coisas. Olha para vocês observarem aí o contexto, versículo de número 6 em diante. Esse não foi lido. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quer dizer, esses homens que gostam do benefício próprio,
de usarem a obra de Deus para o benefício próprio, eles têm a obra de Deus como um meio lucrativo. Aí Paulo fala que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. A piedade aqui, ela significa o quê? Uma vida religiosa, ou seja, uma pessoa dedicada à obra de Deus. Essa piedade aqui significa isso, né? Uma devoção à obra de Deus, né? Nesse contexto. Então Paulo fala que grande fonte de lucro é uma vida para Deus, na obra de Deus, né? Que significa piedade aqui, com contentamento. Ou seja, quando você serve a Deus e se contenta com o que Deus dá, isso é uma grande fonte de lucro, é lógico. Como é bom você servir a Deus, porque Deus não é o contrário a nós termos as coisas, não. Ele até nos abençoa, nos dá as coisas que nós precisamos. Mas a palavra fala que nós devemos estar nos contentando, nos satisfazendo com aquilo que Deus nos dá. Porque a avareza leva as pessoas a se desviarem de Deus. Não é? Todo o contexto aqui fala isso, né? E aí no verso 7 está, ó, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós trouxemos alguma coisa para o mundo quando nós viemos? Não. E quando nós partirmos deste mundo, nós levaremos alguma coisa? Também não. Então não adianta a pessoa querer ser avarenta, aquele apego demasiado, né, ao dinheiro. Isso vai redundar em condenação para a pessoa. Não é? Verso 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, Deus está te abençoando. Talvez tenha irmão que ganha 2, 3 salários, 4, 5, tem irmão que ganha 1, tem irmão que ganha às vezes até menos. Não é essa a questão. A questão é a pessoa se contentar com o que Deus dá, porque quem é feliz com o que Deus dá, Deus vai abençoando ele para que ele prospere mais e mais. Por causa de quê? Da satisfação, do contentamento. Ele é feliz, ele sabe valorizar o que Deus dá. E aí a Bíblia diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor. Então quando a pessoa ela tem essa alegria, ela é fiel, ela agradece a Deus pelo que Deus dá, sem a avareza, sem querer ter mais do que ela pode ter, com certeza Deus vai abençoar. E aqui é um versículo que não incentiva a pobreza de maneira alguma. Olha só o verso 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Porque a pessoa que quer muita coisa, ela afasta-se até de Deus, ela desvia do foco. Essa é a questão. Porque a nossa carne, ela satisfaz? Não, ela sempre quer mais. A nossa carne, ela nunca vai satisfazer, ela sempre quer mais do pecado, comer sempre melhor, e nessa aí a pessoa vai embora, afasta-se de Deus, porque o dinheiro, nesse sentido, torna-se a raiz de todo. Olha o que fala no versículo de número 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse desejo carnal desenfreado, né, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, com muitos sofrimentos. Quer dizer, muitos desviaram nessa cobiça da fé. Está falando claramente aqui, ó, se desviaram da fé. Nessa cobiça, muitos desviaram da fé. Quantos homens de Deus começam a obra de Deus e entram querendo só dinheiro e acabam se desviando? A Bíblia já fala isso. É uma porta para o desvio, certo? E o verso 9 ainda diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os que querem ficar ricos acabam caindo na ruína e na perdição. Porque Deus chama a pessoa para ela ficar rica, embora Ele pode, às vezes, de repente, enriquecer um ou outro para um propósito pessoal. Tem pessoa que, às vezes, tem uma profissão, né, que ela ganha
natural. Deus vai abençoar cada um na sua. Mas a igreja é lugar de fazer pessoas ficarem ricas? Quem acha que sim? Não. Deus nos dá o suficiente, a Bíblia fala. Deus supre as nossas necessidades. Então o Senhor não nos chamou para nós ficarmos em primeiro lugar ricos materialmente. O Senhor nos enriquece espiritualmente por meio da fé e da obediência a Ele. Então Deus quer enriquecer o homem na fé, porque o homem rico na fé, ele vai morar no céu com Deus um dia. E o homem rico somente no mundo material, ele não vai morar com Deus, ele vai direto para a condenação e perdição eterna. Então Deus quer fazer o homem ficar rico e que o homem se perca? Não, isso não é Deus, não é? E aqui fala que isso é uma cilada, isso é algo ruim, isso é algo que leva os homens à perdição. É qualquer pessoa. Então nunca faça a obra de Deus pensando naquilo que Deus vai te dar somente. Faça a obra de Deus por amor. Quem faz por amor e fé, Deus abençoa. Quem faz por ganância, a maldição acaba apanhando a pessoa. Alguém pode abaixar um pouquinho de novo, só um pouquinho. Abaixar isso, obrigado. Muito obrigado. Então, essa é uma questão que a gente deve já, pastor, mas essa palavra é só para líderes? Sim, em primeiro lugar para líderes, mas serve para qualquer pessoa mesmo. Não é? Teve uma época, então, no passado aí, recente, não tão distante, que as pessoas chegavam perto das outras, das igrejas, né? Nossa, eu recebi uma bênção, eu sabia falar, né? A pessoa que estava nesse tipo de igreja, de bênção. E a bênção ela tem. Por exemplo, irmãos, quem serve a Deus e não tem bênção para contar, é lógico que nós temos. Possível. Só que Deus não quer que nós fiquemos apenas falando do que Ele deu no mundo material. Ele deu isso, deu aquilo, deu uma propriedade, deu esse tipo de coisa, não. Deus quer que nós testemunhemos principalmente acerca das manifestações espirituais que edificam, que trazem luz para o planeta Terra. Não é para nós ficarmos só no âmbito que Deus deu, deixa de cá. Não é? O que Ele já nos deu é suficiente, Ele vai continuar nos dando, mas nós temos que ter contentamento. Se a pessoa não estiver contente com o que Deus dá, né? Vai adiantar? Se ela não estiver contente, não vai adiantar nada, né? Então, aí, segundo esse contexto que entra o que eu li aqui com os irmãos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Ele falou para Timóteo, que era o pastor da igreja. Foge destas coisas. Sai disso, não é? E segue o quê? Verso 11. Primeiro, a justiça. Porque tem como uma pessoa servir a Deus se ela não for justa? Ele falou, segue a justiça, a piedade, que eu falei aqui, que é uma vida de devoção a Deus, a obra de Deus. A piedade nesse sentido, a fé, sem a qual você pode agradar a Deus, o amor, que é o principal, o nosso tema, né? A constância, ou seja, a pessoa tem que ter constância, frequência, né? Seja um homem de constância, constante na obra de Deus, né? E também a mansidão. Segue isso. E o que é a mansidão? É um modo de agir pacífico, paciente, como o irmão falou ali, delicado. Segue essas coisas. Igreja também hoje, como Paulo falou a Timóteo. Porque se nós seguirmos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, nada vai nos fazer desviar de Deus. Se nós seguirmos essas coisas, nada vai nos tirar da presença de Deus. Verso 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse de quê? Ele mandou ele tomar posse da vida eterna. Quer dizer, combate o bom combate da fé. A obra de Deus é um combate também. É uma luta. Combate, Timóteo, o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Então nós devemos tomar posse de quê? Em primeiro lugar, da vida eterna.
Porque a pessoa toma posse de um bem material que é bom, se Deus deu, tudo que Deus dá é bom, mas é muito pouco, né? Comparado à vida eterna, né? Nós temos que tomar posse daquilo que é eterno, irmãos. Que é bênção eterna. A vida eterna é o Senhor. É o nosso foco também. Se nós focarmos apenas aqui na terra, então, né? Isso é muito pouco, segundo a Bíblia, né? Para a qual, parte B do verso 12, para a qual também foste chamado, quer dizer, foi chamado para a vida eterna, todo cristão também foi chamado para a vida eterna, né? E de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Quer dizer, ele já havia feito essa confissão perante muitas testemunhas. Mas que confissão é essa, pastor? Provavelmente aqui isso é uma referência ao batismo, quando ele fez a profissão de fé, não é? É onde a pessoa marca ali a sua vida, mas também fazendo um compromisso com Deus. É uma referência também, provavelmente, à ordenação dele, quando ele foi ordenado a pastor, quando ele fez um compromisso para com Deus e perante a igreja, de servir a igreja. Então, Paulo lembra ele disso. Não é? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Pessoas viram você dizendo que ia fazer a obra de Deus. Você fez, né, o compromisso. Então você tem que arcar com isso. Paulo lembra ele. Então, uma coisa que nós temos que entender, que Deus nos lembra dos compromissos que nós fizemos acerca da fé. Não é? Então, Paulo está encorajando Timóteo, para que ele não se esquecesse, para que ele fosse um pastor bem-sucedido e não se desviasse pelo dinheiro, pelos bens materiais, pela avareza. Olha como é a palavra de Deus, né? Versículo de número 13: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes, verso 14, o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano Deus, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois a gente vai para o 16 para encerrar, né? Então, olha um outro aconselhamento, né? E ele usou Jesus Cristo, aqui no versículo de número 15, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então, Jesus, ele foi ou não foi interrogado por Pôncio Pilatos? A Bíblia fala que sim, exatamente. Então, Pôncio Pilatos, ele perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Aí Jesus fala para ele: essa pergunta vem de você mesmo ou as pessoas te falaram acerca de mim? Se você for lá em João, Evangelho segundo São João, capítulo 18, aí Pilatos diz a ele: a sua gente, eu sou judeu, a sua gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Aí Jesus disse para ele: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros lutariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos, naquela interrogação, né, interrogando a Jesus ali, nós observamos isso claramente, como está, quem quiser ir para 18, né, de João, capítulo 18, versículo 37. João 4, Evangelho, quem quiser, tá? Olha só, aí Pilatos disse a Jesus: logo tu és rei? Aí Jesus respondeu para ele: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
verdade ouve a minha voz? Perguntou Pilatos a Jesus. Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós, verso 39 do Evangelho segundo São João, capítulo 18. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E aí começou a crucificação, né? Teceram a coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, não é? E até disseram para Pilatos uma coisa no capítulo 12, porque a Bíblia fala que Pilatos ele procurou soltar Jesus. Pilatos sabia que Jesus era justo, e sabia também que o povo estava, né, ali de complô contra Jesus. Era um grupo contra ele, né? Só que Pilatos também, por uma questão, né, política, ficava naquela. Aí o povo disse, mas, verso 12 do Evangelho segundo São João, capítulo 19: mas os judeus Bartimeu clamavam: se soltas este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Se você soltar, Pilatos, este homem, você não é amigo de César, porque todo que se faz rei é contra César. E aí Pilatos, como é que ele ia soltar Jesus? Se ele solta Jesus, ele demorava ele. Eles removiam ele do posto dele. Ele correria risco de morte. Então ele travou, né? E olha só o verso 13. Isso é importante, esses detalhes da Bíblia. Dá para vocês entenderem alguns detalhes que às vezes a gente não percebe. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, que era a parasebe pascal, cerca de hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. O que o povo falou? O povo judeu: não temos rei senão César. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos rei senão César. Ou seja, César é o nosso rei, né? Está vendo? Mas Jesus aqui, essa é a referência, voltando lá para o texto, né? Quando fala aqui na carta de Timóteo, que Jesus Cristo, ele, diante de Pôncio Pilatos, fez boa confissão. Quando ele foi interrogado, ele não recuou, ele falou o que deveria falar com Pôncio Pilatos. Então Paulo usa a confissão de Jesus para motivar Timóteo, para que Timóteo continuasse bem no ministério. Porque todo cristão que olha para Jesus, ele vai bem na vida dele cristã. Se ele parar de olhar para Jesus, ele não adianta. Então, por isso que Paulo usa aqui Jesus para motivar Timóteo, para que Timóteo cumprisse, a boa confissão que ele fez perante muitas testemunhas, e usou Jesus como uma referência para ele, não é? Amém? Verso 14 agora, de novo, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Jesus. Então, ele tinha que guardar o mandamento, provavelmente isso que Paulo fala aqui nos versos 11 e 12, porque Paulo instruiu ele. Então nós temos que guardar o mandamento, de uma forma o quê? O mandamento imaculado, irrepreensível. Devemos guardar de que forma? Com seriedade, com diligência. Eu vou ler de novo isso aqui para vocês perceberem.
que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem alguma mancha? Não. A palavra de Deus tem alguma falta, espiritualmente falando? Não, né? Questões que eu estou falando de impressão, mas de inspiração não tem, porque quem inspirou foi o Espírito Santo. Quem escreveu foi o homem, quem inspirou foi o Espírito Santo. Então a palavra não tem mancha nem falta. Então nós devemos guardar o mandamento que é sem mancha, sem falta, de uma forma também irrepreensível, sem falta. E isso até que Jesus Cristo se manifeste. Até que Cristo venha. Então, meus irmãos, nós temos que servir a Deus de uma forma firme, até que Jesus Cristo venha. Porque não adianta eu servir a Deus, de acordo com a Bíblia, muitas pessoas, quando Cristo vier, estarão fora da obra. Elas vão estar servindo a Deus, e momentos antes da vinda de Cristo, elas se desviarão. A Bíblia chama atenção para essa questão. Então nós temos que viver a vida cristã diariamente na presença do Senhor. Nós temos que servir a Deus até quando? Até Cristo vier, ou até quando nós partirmos. Porque nós não sabemos se, quando Cristo vier, nós estaremos vivos, fisicamente falando, ou mortos. Ou seja, até o fim da nossa vida, nós temos que servir a Deus da melhor maneira possível. Não é? Então esse era, né, o aconselhamento de Paulo, apóstolo Timóteo, e ele fala aqui no verso 16, o único que possui Deus, né, a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Então, olha só, Deus, ele possui o quê? A imortalidade. Se Deus é imortal, nós também, se somos filhos de Deus, somos imortais no que diz respeito à nossa vida espiritual. Aqueles, segundo a Bíblia, que creem no Senhor, Apocalipse fala, não sofrerão o dano da segunda morte. A primeira morte é uma questão, agora a segunda morte é a condenação eterna. Vai ser um lago de fogo. Isso é que significa a segunda morte. Então, se Deus é imortal, a partir do momento que uma pessoa ela aceita Jesus, um homem aceita Cristo e torna-se filho de Deus, Deus concede a ele essa imortalidade que ele tem, que só tem quem serve a Deus de coração. Isso é importante. E ninguém jamais viu a Deus, porque Deus habita numa luz que ninguém pode ir. Nenhum mortal viu a Deus. Ninguém pode ver a Deus. Inacessível, ou seja, não tem acesso, ninguém pode ir lá. Na luz inacessível, não é? Versículo agora 17, vamos lá para nós finalizarmos, né? Esse trecho final. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, olha o aconselhamento para os ricos, não é? Era para que os ricos não fossem orgulhosos, não é? Arrogantes, pessoas que confiassem nelas mesmas, né? Nem deveriam depositar a esperança deles na instabilidade da riqueza. O que significa isso? Instabilidade da riqueza, na insegurança da riqueza humana. Adianta, voltamos ao princípio da mensagem, adianta a pessoa colocar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade, o que é uma coisa instável? Não tem segurança. Na insegurança das riquezas. Não! A nossa segurança tem que estar em Deus, porque o dinheiro acaba, o bem
material na terra passa, a fama passa, o dinheiro passa, mas Deus não passa, e quem confia em Deus, ele está seguro eternamente. Vamos continuar confiando em Deus. Não confie no bem que você possui, que seja o seu bem, como o salmista disse: não tenho outro bem além de ti, Senhor. E não teremos outro bem nesse sentido além de Deus. O nosso bem maior é Deus. Não tem outro bem além de ti, porque Deus é o bem eterno e verdadeiro. As outras coisas passam. Paulo está aconselhando Timóteo para que ele falasse aos ricos, para que não colocasse esperança na instabilidade da riqueza humana. Não é como fala aqui o versículo 17: mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, vamos confiar em Deus, porque Ele nos proporciona, Ele nos dá tudo de forma rica, ricamente ainda, para o nosso prazer. Então, Deus quer nos ver alegre, né? Quer nos ver bem, para o nosso prazer. Ele nos proporciona ricamente, ainda fala. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o gozo verdadeiro. Deus não quer para o servo dele, por exemplo, que ele sente numa mesa de bar ou numa roda de escarnecedores e tenha um prazer ali momentâneo, enquanto aquela droga dura, aquela bebida dura. Não. Deus quer que nós nos assentemos, nos banqueteemos uns com os outros, mas com paz e alegria no coração. De modo que essa paz é enquanto nós estamos ali conversando, bebendo, banqueteando, e ela acompanha-nos depois também, porque é uma paz verdadeira que Ele dá. Não é momentânea como a do mundo dá, como a do mundo é, melhor dizendo, né? Amém? Vamos agora para o versículo ainda 18. Então os ricos devem fazer o quê? Praticar o bem. Serem ricos de quê? Boas obras. Generosos em dar e prontos a repartir. Então os ricos, eles devem ser pessoas que praticam o bem. Eles devem ser ricos de quê? Dinheiro? De boas obras. As boas obras enriquecem a pessoa. Lembra-se disso, tá? Generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, que os ricos repartam com os outros de forma generosa, bondosa. Para que eles acumulem aonde? Lá em cima, não é? Verso 19: que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Está claro? Então, fazendo assim, eles vão acumular tesouro aonde? Sólido, fundamento para o futuro lá no céu, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, o rico do mundo, ele se apodera da vida aqui na terra. O rico que confia em Deus se apodera da vida eterna, que é a verdadeira vida. Essa vida aqui não é verdadeira. A verdadeira é lá na glória. Vai? E para encerrar agora, versos 20 e 21, a carta, né? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente me chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Então Timóteo deveria guardar o que foi confiado a ele. Deus, quando chama uma pessoa, ele confia a ela uma missão. Então devemos guardar o que Deus nos confiou, tanto no ministério pessoal, na função que a pessoa tem, como de modo geral, não é? Evitando que os falatórios inúteis. Quer dizer, irmãos, nós não devemos ficar conversando coisas que não têm utilidade, né? Falatórios inúteis que não servem para nada. Vai adiantar? Nós devemos deixar os falatórios inúteis para lá, e profanos, né? Quer dizer, o que é profanação? É o desrespeito às pessoas, às coisas de Deus. Então os falatórios inúteis, eles promovem isso, né? Contendas, né? Profanações e as contradições do saber, como falsamente lhe chama. A época de Paulo, eles estavam chamando um determinado conhecimento de saber, de um saber que era necessário as pessoas terem esse saber para que pudessem servir a Deus verdadeiramente. Pastor, trazendo isso para os nossos dias, como aplica-se isso, né? Como entende-se isso? Hoje não
tem muitas pessoas falando na obra de Deus, na palavra de Deus, nas redes sociais, para todo canto, não tem, na televisão. Só que tem muita gente que está falando de coisas que às vezes não tem uma ligação direta com a fé. Em vez de ele pregar para as pessoas entenderem, ele prega e ninguém entende que ele prega. E ainda fala que é necessário saber daquilo para ter a salvação. Aí Paulo chama isso aqui de um falso saber. E muitas pessoas, no verso 21, muitas pessoas que professaram ele se desviaram da fé. A finalidade. Então a pessoa se desvia da fé de diversas formas. Aqui é uma delas. Então, meus irmãos, leia a Bíblia, creia. Você tem a Bíblia, leia. Uma palavrinha ou outra, uma coisa, não vai, né? Sempre leia o contexto. Quando você não lê um versículo, não entendeu o versículo, uma palavra, lê o contexto que você vai entender o que está querendo dizer o texto. Cuidado com essas pessoas que pregam, que precisam de ter um conhecimento que, camarada, olha e desanima, né? Meu Deus do céu, o que esse homem está falando, eu não estou entendendo nada. Eu estou lendo a Bíblia aqui, parece que ele está falando uma outra língua. Meu Deus, ainda fala que é necessário, né? Isso quando não diz assim também. As igrejas estão todas erradas. Quem está certo é ele, né? Meu Deus, né? Igual eu falei para um rapaz outro dia. Tem uma Bíblia lá em casa, a Bíblia antiga minha, aquela versão Almeida Revista Corrigida antiga, até com falhas, né? De gramática, com erros de impressão. Eu fui batizado no Espírito Santo naquela Bíblia. Eu expulsei demônio naquela Bíblia. Eu comecei minha vida com manifestações naquela Bíblia. Aí como é que o camarada vai falar comigo com a Bíblia daquela, não vale nada, está tudo errado? Mas se não valesse, o demônio ia sair. Se não valesse, ele ia ser batizado no Espírito Santo. Se não valesse, Deus me usava. A maior prova que eu tenho é que eu li, criei e recebi. Então a gente tem que ter experiência. Além daquilo que a pessoa está falando, você tem que ter experiência com Deus. Você acha que Deus ia colocar a Bíblia numa linguagem tão difícil para que ninguém tivesse acesso? Deus ia fazer uma coisa dessa? Claro que não, irmãos. Deus quer que o povo ouça, entenda e creia na palavra. Então vigie com isso, porque na época de Paulo, muitos estavam pregando sobre esse falso saber. Porque a Bíblia você tem que entender. Eu sei que algumas coisas na Bíblia são difíceis, né? De interpretação, mas com o entendimento do Espírito Santo, você ir para a igreja. Eu sempre falo, se você não souber de alguma coisa e quiser, eu estou à disposição. Pode brigar, pastor, isso aqui eu não estou entendendo. O que significa? Eu vou ler. Se eu puder te falar na hora, a gente fala. Se eu não puder, eu falo. Daqui a pouco eu faço a informação. Isso é bom, ler e entender. Mas nunca veja a Bíblia, porque você entra na internet hoje, você encontra a pessoa rasgando essas Bíblias que nós temos, essas versões, né? Rasgando. Essas Bíblias não valem nada. São lixo. Meu Deus. Falando contra a palavra de Deus. Pessoas, infelizmente, estão sendo usadas pelo diabo. Não é? Amém? Então, vamos ler, vamos crer na palavra de Deus, que é a palavra da vida, guardarmos isso até que Cristo venha. Vamos servir a Deus até o final da nossa vida. Amém? Você crê nisso? Se coloca os seus pés na boa. Amém? Faça assim com as suas mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo, presente e ausente, com teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação divina, Espírito Santo. Ó Deus, conceda a todos um final de domingo de paz, de alegria. Ó Pai, na consolação divina, Espírito Santo, para que nós continuemos perseverando na tua palavra, que é a sã doutrina do Pai, que nos conduzirá para a vida eterna. Assim eu oro e a todos abençoo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Glória a Deus, vamos embora, pela paz de Deus, para os nossos